Olá, bom dia. Eu sou a Maria Antônia, estudante do IFMG, do campus Itaberito, e eu estou apresentando trabalho para a disciplina de Introdução à Computação. Então, nessa videoaula, nós veremos circuitos em série e circuitos em paralelo. Então, aqui é os tópicos que nós iremos ver nessa aula. Conceito introdutório de análise de circuitos, o que é a lei de Ohm, características de circuitos em série e circuitos em paralelo. Iremos resolver também alguns exercícios. Então, o que é importante você saber antes de ver essa aula? Vamos saber o conceito de tensão, de corrente e também de resistência. Então, o que é a tensão elétrica? A tensão elétrica, se você olhar de um ponto de vista mais atômico, pode ser definida quando os elétrons se separam, formando campos positivos e negativos. E a atração que há entre esses campos é o que denominamos de tensão. A tensão elétrica também pode ser definida, como está escrito aqui em cima, como a diferença de potencial, ou como está representada nessa fórmula aqui abaixo, tensão elétrica é igual a energia por carga elétrica. A unidade de medida da tensão é o volts, em homenagem a Alessandro Volta, e é representada pela letra maiúscula V. Já a corrente elétrica, quando aplicamos uma tensão em um circuito, os elétrons estão livres. Mas, quando as cargas começam os elétrons começam a ser atraídos pelas cargas positivas, esses elétrons começam a realizar um movimento ordenado. Então, esse movimento ordenado é o que denominamos corrente elétrica. Se um circuito não tem tensão, ele não terá corrente, já que um fator depende do outro. A unidade de medida da tensão, da unidade da medida da corrente, desculpa, é o ampere, em homenagem a André-Marie Ampère, representado pela letra maiúscula A. Então, aqui uma fórmula de encontrar corrente. Corrente é igual a carga elétrica pela unidade de tempo. Carga elétrica em coulombs, tempo em segundos. E resistência elétrica. Resistência elétrica pode ser definida como a dificuldade da passagem dos elétrons, da passagem da corrente, por um circuito ou por um elemento. Então, se um circuito tem muita corrente, logo ele terá uma resistência muito baixa. Mesma coisa acontece ao contrário. A unidade de medida da resistência é o ohms, em homenagem a George Simon Ohm, e é representado pela essa letra ômega, que parece uma ferradura. Então, aqui embaixo está um elemento resistivo, que é denominado resistor. Eles são componentes utilizados em circuitos elétricos que impedem a passagem de corrente elétrica. Então, vamos ver agora o que é a lei de Ohm. George Simon Ohm estipulou que a tensão elétrica era igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então, essa é a lei de Ohm. Dessa lei de Ohm surgiu várias outras variações, estão representadas aqui nessa imagem. Então, aqui nós temos outras variações da lei de Ohm. Algumas dessas variações nós vamos utilizar nos exercícios que realizaremos em seguida para alguns exemplos de circuitos. Então, o que é circuitos em série? Os circuitos em série, que são esses representados nas imagens aqui embaixo, têm como característica os elementos serem colocados um em sequência do outro, onde por esses elementos passa uma corrente que tem o mesmo valor para todos os elementos. Então, isso é uma das características dos circuitos em série. Então, a corrente deixa um dos terminais da fonte de alimentação, da casa que é a fonte de tensão, e volta pelo outro lado dessa mesma fonte. Para encontrar a resistência total, que é a resistência equivalente, que é vista pelo circuito, nós precisamos somar todos os valores de resistência. Então, somamos R1 mais R2, mais quantos valores de resistência tiverem nos circuitos que estamos observando. Vamos fazer alguns exemplos para deixar mais claro. Esses exemplos estão no livro que eu passarei no final dessa apresentação. Está na página 164 do livro e é o problema 8. Então, vamos resolver agora. Então, está pedindo na primeira alternativa para encontrarmos o valor de resistência total. Como vimos, resistência total é igual a R1 mais R2 mais R3. Então, nesse exemplo aqui, RT é igual a 10 mais 12 mais 18. Então, nesse circuito, a resistência total, a resistência equivalente, é igual a 40 ohms. Não se esqueça de colocar a unidade
para o número não ficar solto. Então, agora, calcular a corrente. Corrente IS, utilizando agora a lei de Ohm, é igual a tensão da fonte dividido pela resistência total que acabamos de calcular. Então, temos que IS é igual a 72 dividido por 40. Então, nós temos que a corrente, desculpa, da fonte, que a corrente passa por todos os elementos, é igual a 1,8 amperes. Então, agora a alternativa C, está pedindo para a gente descobrir a tensão através de cada resistor. Então, nós temos que descobrir V1, que é igual a R1, utilizando agora a lei de Ohm, é igual a R1 vezes I1. Então, V1 é igual a 10 vezes 1,8, que é a corrente que a gente acabou de encontrar. Então, V1 é igual a 18 volts. Fazendo o mesmo processo com todos os elementos resistivos. Então, R2 vezes I2. Então, V2 é igual a 12 vezes 18, 1,8. V2, então, é igual a 21,6 volts. Tínhamos o mesmo processo. V3 é igual a R3 vezes I3. V3, então, é igual a 18 vezes 1,8. V3 é igual a 32,4 volts. E por último, calcular a potência fornecida pela fonte. Nós vamos utilizar que potência é igual a tensão da fonte vezes a corrente da fonte. Então, potência é igual a 72 vezes 1,8. Potência da fonte, então, é igual a 120, desculpa, 124, 129, desculpa. 129,6 watts. Deixa eu escrever aqui, ficou um pouco embolado. 129,6 watts, que é a unidade da potência. Vamos agora ver o que são os circuitos em paralelo. O circuito em paralelo é representado nessa imagem aqui embaixo. Nós temos como nesse modelo de circuito, o polo positivo da fonte de alimentação, a fonte de tensão, está conectado na parte superior dos elementos, dos resistores, no caso aqui. Assim como o polo negativo está conectado na parte inferior dos resistores. Então, a fonte de alimentação está em paralelo com o resistor 1 está em paralelo com o resistor 2, e todos eles estão em paralelo um com o outro. Características dos circuitos em paralelo. Todos os elementos possuem o mesmo valor de tensão. Então, a tensão da fonte é igual à tensão do resistor 1, que é igual à tensão do resistor 2. A corrente se divide. Então, a corrente sai da fonte se divide na corrente de resistor 1 e na corrente do resistor 2. O elemento que tiver uma maior resistência aqui no circuito terá também a menor corrente. A fórmula da resistência total é diferente do circuito em série. Aqui a resistência total, resistência equivalente, é igual ao inverso dos inversos das resistências. Vamos ver agora alguns exercícios para fixar melhor esse conteúdo. Então, exercício da página 213, problema 9 do livro. Então, vamos resolver. A primeira questão está pedindo para descobrir a resistência total. Então, nós temos pela fórmula que a resistência total é igual a 1 sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, nós temos que a resistência total é o inverso do inverso de 8 mais 1 sobre 24. Então, nós temos que RT é igual a 6 ohms. Tudo bem? Vamos agora resolver a B. Qual é a tensão através de cada ramo?
nós temos que a tensão em circuitos em paralelo são a mesma para todos os elementos. Então, a tensão da fonte também é igual a V1, que também é igual a V2, que nesse circuito é igual a 36 volts. Bem simples, não é? Vamos para mais um. Aqui nesse último exercício, está pedindo para determinar a corrente fornecida pela fonte e para a corrente através de cada ramo. Então, nós vamos calcular IS primeiro. IS nós sabemos que, pela lei de Ohm, é igual a tensão da fonte dividido pela resistência total. Então, nós já calculamos o valor de resistência total, então nós dividimos 36 por 6 ohms. E IS, então, encontramos que é igual a 6 amperes. Agora, nós fazemos isso com o I1. I1, então, vai ser igual a V1 dividido por R1, que é igual a 36 dividido por 8, que é igual a 1,1, a 4,5, desculpa, amperes. E I2? I2 é igual a V2 dividido por R2, que é igual a 36 dividido por 24. Isso daqui é igual a 1,5 amperes. Somarmos 4,5 mais 1,5, dá literalmente 6 amperes, que é a corrente que se dividiu aqui para esses dois ramos. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos o conceito de tensão, de corrente, de resistência, vimos o uso das aplicações da lei de Ohm em circuitos para encontrarmos os valores das grandezas, e vimos o que são circuitos com configuração séria e circuitos com configuração em paralelo. Então, esse daqui é o livro que eu usei para tirar, de onde tirei os exercícios, de onde tirei as imagens. Se você quiser saber mais sobre análise de circuitos e sobre configuração de circuitos e outras coisas, é uma leitura indicada. Então, aqui está dois sites que eu tirei algumas referências, algumas informações. O livro do qual eu acabei de falar no slide anterior. Então, se você quiser baixar ele aqui, está indicado o PDF, o link do PDF. Então, muito obrigada por assistir essa aula até aqui. Eu espero que tenha ficado bem claro os conceitos que foram apresentados. No mais, obrigada. Bom dia.